Fala galera, aqui é o J Lima do canal FIS 360. E galera, desde já não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? E vamos para mais um vídeo aqui, né? Vamos dar uma olhada aqui no mercado. Hoje subiu, né? Hoje teve uma pequena alta. Lembrando que eu estou gravando esse vídeo aqui do dia 18, tá? Dia 18, depois do fechamento do mercado. E deu uma brecada, né? Isso aqui é interessante. Isso aqui, galera, essa queda aqui, para quem tem interesse em ver como funciona a análise técnica, tudo, é importante por quê? Porque você vai acompanhando as fases, tá? Você vai acompanhando e você vai tirando suas conclusões, se é válido ou não, tá? Lembrando, eu não dou indicação nem de compra nem de venda, porque uma compra e uma venda é bem particular, né? Cada um tem as suas ideias, né? Tem uns que são mais arrojados, outros são mais tranquilos, né? Outros já esperam uma oportunidade boa mesmo para fazer uma entrada, né? E assim por diante, ok? Então, galera, o IFIX hoje, né? Lembrando, hoje nós vamos falar do BTLG, tá? E do KNSC, um fundo de papel e um fundo de tijolo, tá? Porque, vamos falar do BTLG, né? Porque é um fundo, eu acho um fundo bom, tá? Só que caro, né? Esses fundos são bem caros, né? Então não dá para comprar, né? O pessoal fala, mas recebo renda passiva todo mês. Galera, a renda fixa eu também recebo, né? Também. Então não faz sentido, né? Depois nós vamos dar uma passadinha no BTLG e KNSC. E também eu já vou explicando para vocês o funcionamento também para quem vai entrando, tá? Galera, esse assunto aqui de análise técnica é muito extenso, tá? Se for passando tudo, provavelmente vai passar tudo de uma vez, umas 3, 4 horas de vídeo, né? Muita coisa, muita informação. Mas essa informação que eu estou passando para vocês aqui, ela não é muito aprofundada, tá? Ela é mais é básica, mas é o suficiente para você já fazer, tá? Porque aí eu tenho que fazer um vídeo muito mais intenso, tá? Depois eu vou fazer um vídeo de novo a respeito das velas, tá? Para vocês entenderem ponto de reversão, né? E como você vai utilizar os tempos gráficos, né? Mais ou menos que eu vou mostrando também, dando uma pitadinha de alguma coisa aqui também, tá? Alguma coisa a respeito também, ok? Então vamos lá, galera. Aqui o IFIX, ele hoje bateu. Vocês perceberam que aquilo que eu venho falando, tá? Ele sempre vai buscar, quando ele está longe da média móvel, né? Ele vai fazer a busca da média móvel de novo, né? Ele vai fazer uma correção no gráfico, tá? Aí você fala assim, mas como é que você sabe, né? Eu falei, isso aqui é uma regra, galera, né? Você não acredita isso aqui não, porque é o mercado que é assim que funciona, tá? Sempre é assim e vai continuar assim, tá? Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando também aqui, galera, de de coisas que acontecem na renda variável, porque assim, muita gente, você vai falar do assunto, a pessoa dá até risada, né? Fala, é um vidente, é um horóscopo, Não é, galera, não é assim que funciona, tá? Isso aqui tem uma regra, e essa regra é boa porque ela impede você ficar comprando topo, né? Então, de repente está muito esticado, você vai entender, né? Por que está muito esticado, então ali o risco é muito grande, é um risco muito alto para pouco retorno, né? Então, não vale a pena, você espera descer e ele desce, tá? Não esquenta a cabeça não que e desce, tá? A renda variável tem uma coisa que é bem importante, tá? Coragem, né? E arrogância não se encaixa nessa da renda variável, entendeu? Eu compro em qualquer ponto. Não é assim que funciona, tá? Ali você tem que fazer uma análise bem criteriosa mesmo. Você fala assim, não, esse ponto aqui eu vou fazer a compra. Só lembrando, é melhor você comprar um fundo, né? Caiu, fez esse fundo aqui, do que você comprar um topo, galera. Se você as coisas funcionam assim, se você comprar um topo, a chance dele cair é muito grande, tá? É enorme. É um risco exagerado, tá? E isso aí não vale a pena, tá? Se você comprar o fundo, a chance dele subir é muito grande, é sempre assim, tá?
Então busque pelo menos os fundos, né, para você fazer. Não, vou pegar a minha grana, vou guardar, colocar na renda fixa, deixa ela lá, vai acumulando ali na renda fixa. Quando tiver um ponto bom que ele atingiu aquele fundo lá, fez o fundo, eu vou lá e compro bastante logo, né? Porque ali ele tem um ponto bom para estar pagando um bom dividendo, né? O dividendo já sobe ali já para 1,4, 1,5%, né? Então ali você fala, não, aqui é ponto, né? Um ponto de entrada. Ok? Então, galera, vamos só baixar aqui no iFix, tá? Os tempos gráficos, né? Porque como vocês perceberam, ele veio buscar a média móvel, tá? Ó, certinho, tá? Então, isso aqui eu já venho seguindo ele desde aqui de cima. Eu estou no gráfico mensal, só para você ter uma ideia. Essas velinhas aqui, cada uma dessas velas corresponde a um mês, ok? Então, eu venho seguindo ele, tá? E ele chegou no ponto que isso aqui para mim não é novidade, tá? Para mim é normal, até aqui. Aqui para baixo já começa a complicar, mas ele geralmente acontece, ele rompe e vem buscar o outro suporte, que é esse aqui, que é aqui embaixo, tá? Aí você fala assim, aqui eu sei que ele vem buscar, isso aqui é certeza, tá? Isso aqui acontece todo momento, tá? É o tempo todo. Se você reduzir o tempo gráfico, você vai ver que isso aí acontece todo o tempo, todo o tempo. Logo gráfico 5 minutos, 10 minutos, 30, 1 hora, o diário é sempre assim, tá? Ele vai buscar, tá? E só que assim, no mensal isso aqui é uma queda forte, tá? Uma queda forte, mas é o ciclo dele. Tá? Então aqui, galera, vamos ver o que aconteceu hoje no mercado. Nós vamos agora entrar numa parte mais pequena, tá? Não vou mais no mensal, nós vamos no semanal para a gente ver o que acontece, tá? Então ele bateu, fez o recuo, tá? Então vamos para o gráfico semanal. E por enquanto aqui no gráfico semanal o que aconteceu? Não aconteceu nada, tá, galera? Por enquanto nada, não tem... mas ele fechou em alta hoje, aí... Não, ele vai subir. Não, galera, não é assim que funciona, tá? Eu não sei se ele vai subir, tá? Isso aí, porque assim, eu estou aqui fazendo uma análise, eu não vou adivinhar. Tá? Por quê? Por enquanto aqui nas velas, aqui no semanal, não aconteceu nada ainda, tá? Detalhe, vocês perceberam que eu falei que quando fica longe da média móvel, ele vai buscar a média móvel. Quando ele cai também é a mesma coisa, né? De repente ele pode subir até aqui, ó. Aí bate na média móvel aqui e já começa a descida, né? Então, às vezes vocês veem um fundo que no dia ele subiu lá 5%. Caraca, 4%, 3%. Você fala, caramba, agora ele vai bombar agora, melhor a gente comprar logo, né? E não, ele está simplesmente fazendo a correção do ponto que ele está, né? Do ponto que ele está, que ele caiu muito, igual esse exemplo aqui. Ele caiu muito e ele vai buscar a média móvel, né? Aí ele bate na média móvel e daqui a pouco começa a cair de novo. E as pessoas, caramba, o que aconteceu, né? O que é que deu errado aí? Não deu errado nada, é uma movimentação natural, ok? Então, isso você tem que colocar na cabeça. Vamos reduzir o tempo gráfico agora para o diário, tá? Vamos ver o que aconteceu no diário. Então, só para você ver, no diário não aconteceu nada, a gente não tem nenhum sinal de retorno. Tem que esperar a movimentação agora, né? Como ele subiu um pouco, agora esperar a movimentação, ver o que ele faz, se ele sobe, se ele desce, o que ele vai fazer, se vai descer mais. A gente não sabe, eu espero um sinal. Um sinal aqui, por exemplo, pode ser um desse aqui, tá vendo? Cai, sobe, aí vai fazer o rompimento, tá? Tem que fazer um rompimento, por exemplo, desse ponto aqui, ó. Que aí ele se transforma num pivô de alta, tá? Mas mesmo aqui falhou, né? Não teve força para subir. Então é assim que funciona. Vocês percebem aqui, ó, ele desceu aqui, aí foi uma boa alta aqui, subiu, tá vendo? Média móvel, né? Cai. Né? Então, por enquanto não aconteceu nada. Lógico, algumas oportunidades aí as pessoas vão pegando, vão comprando, tá? Porque fala, nossa, isso aqui tá bem barato, né? Mas de repente pode ficar mais barato ainda. Então aqui eu estou vou para o gráfico de 1 hora, vamos ver o que aconteceu em 1 hora? O gráfico de 60 minutos. Então o gráfico de 60 minutos, o que aconteceu? Ó, ele vinha já faz tempo esse gráfico de 60 minutos aqui, porque o gráfico de 1 hora, porque ele vinha operando abaixo
da média móvel, tá? Aqui subiu, mas não segura, aí ele volta para a média móvel de novo, né? Se você aproximar mais aqui, ó. Ó, vou deixar grande aqui para a gente acompanhar melhor, tá vendo? Então ele vem seguindo a média móvel aqui, caindo, né? Fazendo essa queda. Aqui você lembra que eu sempre falo, eles ficam acima da média móvel, ficou acima da média móvel de 60 minutos. E logo, ó, volta para a média móvel de novo, tá? E é sempre assim, tá longe da média móvel aqui, ele volta, só dá uma pernada só aqui, ele já voltou para a média móvel. Lembrando, isso aqui é um gráfico de 1 hora, tá? Vocês vão ter que buscar esse tempo gráfico para vocês começarem a enxergar com mais detalhe se vai subir ou não, tá? Mas ele começa a dar sinal bem claro, ele já muda totalmente o padrão, tá? Na hora que vai subir. Então o gráfico de 60 minutos só para você saber como é que tá. Você vê que agora ele subiu, né? Ele vem agora, vem enrolando aqui e subiu. Hoje fechou em alta, né? Acho que 0,33, alguma coisa. Foi o suficiente para chegar na média móvel, tá? De 1 hora, tá? Então chegou na média móvel de 1 hora. Amanhã observar essa média móvel de 1 hora, né? Para ver o que ele vai fazer. De repente ele faz essa movimentação. Tá aqui, anda um pouquinho em cima dela e volta a cair de novo. Então são pontos assim que a gente tem que ficar ligado, tá? Não entrar na euforia, tá? Então é tudo ponto assim que é interessante. Você vai saber exatamente a hora que você vai comprar e a hora que você vai vender também. Porque tem hora que tem que vender, tem alguns ativos que eles dão sinais muito esquisitos e ali você não sabe, porque o relatório está bonito, né? As notícias geralmente estão atrasadas, né? Não adianta você ouvir notícia, relatório também chega atrasado. Então não tem jeito. O cara fala, mas chegou dentro do mês, mas ele está atrasado, porque as coisas aconteceram durante o mês, né? Então, algumas coisas que tem para outro mês ainda, você não vai saber, mas o gestor sabe, né? Do mês que vem vai ter uma bomba lá, mas o relatório está tranquilo esse mês. E relatório, galera, quando ele vai mostrar alguma coisa ali, o fundo já começou a cair faz tempo, tá? Por quê? Porque tem pessoa que investe muito e tem um acesso a mais ali, né? Isso aí é proibido, mas infelizmente é assim que funciona, ok? Então, por enquanto aqui no semanal, galera, não aconteceu nada ainda. Se voltar, de repente volta aqui e bate aqui pode chegar até 3.800 ainda, né? Porque está longe da média móvel e fazer o retorno também, tá? Ou então pode subir também, a gente não sabe. A única coisa que eu quero saber é para onde o mercado está indo, tá? Outra coisa também que você tem que identificar é a tendência, né? Se ele está numa tendência de alta, igual aqui, tá vendo? Aqui ele está numa tendência de alta, sempre. Aqui ele estava tão forte que nem na média móvel que ele encostou, entendeu? Então é isso que eu quero falar para vocês a respeito aqui do IFIX, que é para vocês seguirem. Agora, galera, nós vamos falar sobre o BTLG, tá? O BTLG é o seguinte. O BTLG eu fiz eu postei num comentário, cara. Os caras chegam lá e falam, não, isso é besteira, não vai cair não, o fundo, né? Então o BTLG, galera, eu fiz aqui, eu vou até salvar essa análise aqui, tá? O BTLG, ele andou lateral um tempo aqui, tá? Eu estou no gráfico semanal, tá? Então cada velhinha dessa aqui corresponde a uma semana, tá? Cada velhinha dessa aqui corresponde a uma semana. E a lateralização, ela não é difícil de ser localizada, de você localizar ela, tá? É muito fácil, tá? Aqui, vou colocar um pouco mais para cima aqui, mas a linha de suporte mesmo, na realidade, é essa aqui que eu estou colocando, não é nem essa aqui de cima. Então, galera, aí, o que acontece no BTLG? Infelizmente, o investidor de fundo, ele não tem acesso à informação completa mesmo, né, galera? Que todo mundo que investe, né, nesse negócio, que investe pesado mesmo, ele tem a parte analítica da análise técnica também, tá? Vocês não sabem, mas o pessoal tem. Eles vão ter a fundamentalista e vai ter a análise técnica também, tá? Então são pessoal bem capacitado para fazer, os caras pagam para fazer porque eles investem muito, né? É uma pancada, não é pouco. Então eles têm que ter. Aí você fala assim, tem um negócio que é bem interessante, a respeito do topo, né? Você não deve comprar topo. Então ele fez um topo aqui, tá vendo?
fez um topo aqui. Quando começa a fazer topo e falhar, você fica atento, tá? Porque provavelmente não vai subir mais, tá? E se tratando de fundo imobiliário ainda, é previsível também que ele não vá subir mais, porque se subir muito, não fica interessante também, né? Estou falando, o BTLG, por exemplo, ele paga dividendos, acho que 81 centavos o dividendo dele, né? Aí aqui nós estamos, ele bateu aqui os seus, deixa eu ver aqui a máxima que ele deu aqui. Ele bateu a máxima de R$104, né? R$104,48, né? Então, se você for ver bem aqui, né, o BTLG, ele está pagando ali em torno de 0,7, né, por ali, abaixo de 0,8, 0,7 está pagando. Quer dizer, galera, vale a pena, né? Porque 0,8 eu consigo brincando na renda fixa, né? Tranquilo, sem nenhum problema, né? Sem me arriscar, sem me expor ao risco. Você fala, não, mas você acha que é melhor a renda fixa? Não é questão disso. É porque não vale a pena o risco, né? Então, cada vez que o fundo vai subindo mais aqui, ele vai ficando mais arriscado, né? O pior é que as pessoas vão comprando, né? Achando que ali é o meu futuro esse negócio, não é bem assim, tá? Ficar atento que os fundos, tem fundo que subiu por anos, né? Subindo, de repente desabou, né? Agora, esse tipo de fundo aqui, igual o BTLG, é bom esses fundos, porque geralmente eles têm queda, tá? Mas as quedas deles não são quedas muito fortes, tá? São quedas normais mesmo, né? Que são quedas tranquilas. O problema é você saber esperar e falar, não, eu só compro quando ela atingir aquele ponto ali, né? Senão não faz sentido, né, fazer essa compra. E o BTLG, eu fiz o comentário e o pessoal fica, não vai subir não, vai esperando, né? Galera, eu sei esperar, né? Hoje eu não tenho mais esse negócio, né? De falar assim, não, eu vou comprar agora, não faço mais isso. Eu sei esperar exatamente o ponto que eu sei que tem que comprar. E o BTLG, quando ele começou a fazer essa movimentação aqui eu já comecei a falar, não, vai cair, né? Ele vai cair. Ele tem um suporte ali que era no 100 e... 100 e... Bateu 104, era dos R$100. Nos R$100, eu falei, ele tem R$101. Eu falei, ele tem um suportezinho ali, que se ele começar a quebrar, em torno de R$100 aqui. Se ele começar a quebrar, ele vai começar a fazer a correção, né? Só que o pessoal não acredita, né? Eu coloquei o preço-alvo, né, nos 98, né? Nos R$98. E o pessoal, não, ele não vai, né? O pessoal dá até um dislike lá também, né? Não vai, né? E foi buscar, galera. Ele vai buscar certinho. Então, ou um suporte que ele tinha aqui, ele foi buscar, tá vendo? Aqui eu coloquei 108, mas não é nem 108, tá? Coloquei 108 só por causa da margem mesmo. Que na verdade é assim. A gente não coloca exato, tá? A gente coloca uma região, tá? Que ele pode buscar. E eu coloquei essa região de 108, mas ele foi buscar 197, eu coloquei 98, ele foi buscar 97,25, tá? Então, mas isso aqui é um suporte, tá? E é essa região, ele pode descer até mais um pouquinho ainda, não tem nenhum problema. Mas ele desceu até mais ainda, ele desceu para a mínima que ele deu 96,76, só para você ter uma ideia, né? Então, é assim que funciona. É isso aí que eu tento passar, né, para vocês entendendo como é que funciona a análise técnica. Fala assim, mas você vai adivinhar? Eu não adivinhei nada aqui, né? Eu só olhei aqui, ó. Só olhei no IFIX para ver o que o IFIX ia fazer. Ele mostrando que ia fazer a correção, tá? Então, se ele mostra que vai fazer a correção, os fundos geralmente caem. Só que tem fundos, galera, que não caem muito, né? Isso é bom ter na carteira, porque quando tem essas quedas, ele segura bem a carteira, tá? Então fica atento, tem um monte de fundo assim, tá? Caindo CR nem mexe, né? Começa a desabar, eles não mexem, é uns fundos seguros pra caramba. Vai ter outros fundos também, bom pra caramba também, que mas não faz nem cosquinha, eles ficam parados lá e você acha, não, agora desaba. Agora sim, a correção pode aumentar? Sim, pode aumentar, né? De repente até o KNCR cai também. Mas se o IFIX vir buscar esse suporte aqui, tá vendo? Aí começa a entrar o desespero, aí até o KNCR cai, né? De repente cai ali por R$100 mais ou menos, que já fica interessante para ele, ok?
Então o BTLG, galera, atingiu o alvo aqui, tá? Bateu até abaixo aqui os 96, tá? Bateu os 96,76. Aí o pessoal, e agora? Vai cair mais? Galera, de repente ele sobe aqui e tal. Dá uma alta aqui, ó, e a média móvel cai de novo, entendeu? Todo mundo fala, não, agora vai subir, né? É igual aqui, ó, bateu na média móvel, subiu, ficou longe da média e já voltou, mas já voltou já pronto para fazer a correção. Então é só isso que você tem que entender, tá? E topo, fica atento, ele bateu um topo, fica atento que vem correção mais à frente, ok? Então, qual o destino do KNSC, do BTLG agora, né, galera? Esse rompimento aqui, tá? Se confirmar, ele não confirmou, ele bateu, voltou, então ele precisa de mais vela. Então no gráfico semanal aqui ele vai precisar de repente até de mais 2 semanas ainda para confirmar isso aqui, tá? Mas se confirmar esse rompimento, vocês já lembram, né? Aquela projeção, né? Então só você jogar daqui para cima, tá vendo? E joga para cá, é o ponto que ele vai, o próximo suporte, tá? Ele não vem nem aqui, tá? Ele é só essa projeção aqui, ele já vem para esse ponto aqui, em torno ali dos R$89, tá? Então agora se romper isso aqui, o mercado apertar mesmo, ele romper, ele vai para buscar a mínima aqui também, né? Nos seus 86, 85 por ali. Então é assim que funciona. Ah, mas ele pode subir aqui? Pode, ele pode subir aqui. Mas você percebe, se subir lá para 115, não é interessante comprar? Daqui a pouco ele está com juros de poupança, né? Você está entrando num ativo de risco, né? Com juros de poupança, então não vale muito a pena, ok? Saindo do BTLG, vou até colocar aqui para eu salvar isso aqui, tá? Para a gente dar uma analisada futuramente, tá? Vou colocar aqui, salvar ele aqui, e é só salvar, ok? Então ele salva aqui, você já está vendo aqui que vai salvando aqui, depois você vai abrir aqui que tá tudo ok. Você vai abrir aqui que você vai encontrar o BTLG aqui, ok? Então bora passar rapidinho aqui para o KNSC, tá? O KNSC, galera, é um fundo também, a mesma coisa, tá? O da KNS, esse fundo é bom, tá? É um fundo de papel, é bom. Tá pagando dividendos de 11 centavos, né? Mas ele tá, o dividendo da média ali é em torno ali dos 10 centavos, tá? É nesse patamar aí. Acho que é uma média 9 ou 10 centavos. Então, galera, aqui, ó, ele fez um rompimento aqui. É um fundo duro de cair também. Esse fundo é bom também, tá? Esse fundo de papel. Então, ele fez um rompimento parecido com o BTLG, tá vendo? Só que é um fundo, você percebe os fundos que são bons, né? Presta atenção, fundo ruim, né? Você vai puxar o gráfico, tá vendo? Estou puxando o gráfico aqui. É um fundo que ele vem subindo com constância mesmo, né? Se você pega um fundo aqui que ele vem caindo, né, 3, 4 anos caindo, né, não é um fundo não, galera, de aportar, porque ele vai cair, né, ele vem numa tendência de baixa. Só para você identificar uma tendência de alta, é muito simples, né? Você puxa o gráfico e vê se ele vem naquela tendência de alta, né, topos e fundos ascendente, né? Nem precisa nem média móvel para isso, você já começa a identificar essa tendência, tá? Então, aqui no KNCR, é a mesma, tá parecido com o BTLG, tá? Então o cara vai falar assim, ah, mas isso aqui ele vai subir mais? Como eu falei, eu não sei, se o IFIX apertar, ele vai subir, se o IFIX cair, ele vai fazer correção também, tá? Ele já está mostrando aqui já também, tá? Já começou a dar algumas falhas aqui já, tá? Então ele rompeu aqui, mas ele não confirmou, tá? Toda vez que ele sobe, ele volta, tá vendo? Esse aqui subiu, já fez um topo aqui, tentou romper aqui, essas duas velhinhas aqui já mostram queda, né? Logo em seguida. E o restante aqui é tudo queda, tá? Tudo velhinha de tombo, tá? Um enforcado aqui, quando ele dá em cima também, é queda também, tá? É assim que funciona, tá? Agora, esse fundo aqui provavelmente vai fazer a correção, tá? Lógico, não é só ele aqui também, vai depender do IFIX também. Se o IFIX virar aqui explodido de novo, aí sim, ele vai, de repente ele vai subir mais um pouco. Mas o risco começa a ficar mais elevado. Cada vez que ele sobe, ah não, o KNSC já está batendo R$15 ali, né? Então um risco muito elevado, altíssimo, né? Não dá para você investir, você precisa dar uma correção para fazer isso.
ok? Então aqui ele vem numa luta pequena, num suporte pequeno aqui, tá vendo? Ele vem sempre batendo nessa região aqui e voltando, tá vendo? Que é essa aqui dos seus 8,88, tá vendo? Ele sempre tá batendo e voltando, batendo e voltando. Na hora que ele romper esse aqui, ele já começa a buscar regiões ali mais um pouco mais distante, por exemplo, 8,60, tá vendo? Já tem um fundo aqui também que ele pode buscar esse fundo, tá? Vou deixar marcado aqui pra gente ver a evolução disso aqui também. Vou salvar também o KNSC, tá? Agora, aquela velha história, né, galera? Vocês leem o relatório? O relatório todo mundo lê, né? Todo mundo lê e não é difícil de entender. Então, o fundo de papel é o... Você vai ver o PL do fundo, se é muito arriscado, se é bem conservador também, né? Então, isso aí não tem nada demais. Alavancagem, né? Fundo de tijolo, a mesma coisa. Alavancagem tem que tomar um cuidado danado com isso também. O tipo de imóveis é imóveis muito arriscado, né? Então é isso, não tem muita coisa não para você ver no relatório não, tá? Então você vai falar, não, mas o fundo vai subir porque ele comprou mais 20 imóveis, né? Não sei porque, claro, o patrimônio subiu para 10 bi, isso aí não vai definir se o fundo vai subir ou não, tá? Isso aí não define nada. O que vai definir é o mercado que vai ditar isso aí, ok? Então esse aqui é um fundo bom, KNSC, fundo de papel excelente. Para comprar agora eu não compraria, eu pretendo comprar esse fundo, né? Mas eu preciso de correção, preciso que ele venha para esses pontos aqui embaixo, ou pelo menos a esse aqui embaixo, aqui tá, uns 86. Se for para esperar, eu vou até colocar a marquinha também, os 86, tá? Que é a parte esse aqui é o BTLG, o KNSC esse aqui. Então o KNSC ele voltando aqui, eu preciso de pontos mais distantes, tá? E o BTLG também é a mesma coisa, eu preciso de uma margem maior para eu pegar ele, tá? Ó, a partir desse ponto aqui dos 8,36 já começa a ficar interessante, tá? Para o KNSC, tá? E daqui para baixo fica interessante para comprando, tá? Que ele fez uma mínima aqui de 7,62, que o pessoal geralmente não acredita, né? Fala assim, isso aí nunca vai chegar mais. A renda variável não é assim, galera. Ela não, como eu falei, ela não perdoa a arrogância, não. Você tem que... Não adianta você falar, eu sou bom, porque de repente você cai numa cilada. Vou deixar as marcações aqui e nós vamos acompanhando a evolução do fundo. De repente ele só bate aqui, mas já tem sinais aqui que não rompe essa região aqui dos 9,22, tá? Fica atento. O BTLG é a mesma coisa, eu preciso de uma margem maior. Então, a partir desse ponto aqui dos seus 90 abaixo aqui, já fica interessante, tá? Nos 86 aqui ficava ótimo para colocar em carteira, tá? Mas, e presta atenção, a evolução disso, galera, é lenta, né? E as pessoas não aguentam ficar olhando, agora tá subindo. Não é, a partir desse ponto agora, desse daqui que eu tô mostrando para vocês já vão ficar mais tranquilos. Você fala, caramba, tem um topo ali, né? Eu não vou entrar, porque vai dar problema, né? E é muito fundo, é tudo parecido, tá? Você faz a mesma coisa. Quando chega no topo, vai começar a ter correção, porque o pessoal que investe muito, galera, eles vão fazer o quê? Eles fazem realização de lucro, tá? Isso é em ações, é em fundos, eles fazem isso, faz a realização do lucro. O que é a realização do lucro? É bem simples, né? O cara comprou aqui embaixo, tá vendo? Nos seus aqui, vamos colocar até aqui em cima, nos seus R$ 88, né? Deu uma pernada dessa aqui até R$ 104, né? Mas galera, se o cara comprou, sei lá, 10 mil cotas disso aqui, o que ele vai fazer lá, né? Ele vende 5, né? Deixa os outros aqui que está rendendo um bom rendimento, tá? E vende, coloca o resto no bolso, aguarda uma correção e compra de novo, tá? É assim que eles fazem, tá? Agora sim, a gente, os normais não, não, vou comprando, aí sai comprando, topo, daqui a pouco cai e bate o desespero, né? Tem cara que deve estar chorando hoje, né? Mas não é nem para chorar, porque é uma queda básica por enquanto, ok? Galera, se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, ajuda muito a fortalecer o canal, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.